Imagens de fundo, imagens do cemitério de Ilhanguene, na cidade de Maputo, local onde a população do bairro Luís Cabral impediu a realização de enterros na vala comum. Meus caros, há muitos aspectos aqui que precisam também de vir à tona para a nossa reflexão. O ponto é, a realização de enterros na vala comum não é uma questão propriamente nova, embora não seja ético. Ponto de vista ético, isto não é lá boa coisa. É verdade que há aspectos ligados à saúde pública que podem ser levantados aqui. A necessidade emergencial de se movimentar corpos não reclamados para a vala comum. Isso sabemos que acontece um pouco por todo o mundo. Sabemos. Mas é preciso também olharmos sobretudo para o contexto em que nós encontramos. O que a movimentação de corpos à vala comum pode significar? Como é que o cidadão vai interpretar o movimento de caminhões para a vala comum? Primeiro porque não é confortável sabermos que há corpos que estão a ser levados à vala comum. É verdade que a questão da dignidade humana tem que ser levantada, quer em vida como também durante a morte. Nós temos alguns princípios. A questão religiosa, a questão cultural, a questão... Quando falo da questão religiosa, estamos a falar das orações que são feitas no momento do sepultamento das pessoas. Será que na vala comum esse processo ocorre? Podemos deixar de lado, querido. São corpos não reclamados, calhar. Mas, num contexto como o que nós estamos a atravessar, talvez do lado das autoridades pudesse ser muito mais consensual, poderia ser prudente fazer-se um trabalho ainda mais redobrado de busca das famílias. Esperar um pouco mais. Eu sei que não há capacidade, porque correr para a vala comum pode gerar este tipo de reação. As pessoas, tal como vimos, sabem que há pessoas que foram baleadas mortalmente. Sabem disso. E a nossa memória ainda está bem fresca. E as pessoas que estão a pensar é que estes corpos são de pessoas que foram baleadas e levadas para ali. E que se calhar os seus parentes estão ainda a tentar localizá-los. E depois vão tomar conhecimento de que essas pessoas morreram baleadas e que os corpos foram levados à vala comum. Repito, a questão da saúde é fundamental, a saúde pública. Deixarmos as morgues cheias, isso pode se representar um perigo à saúde pública, sim. Mas também não podemos deixar de vista aspectos éticos e morais. E compreendermos se essas ações podem, num contexto atual, serem feitas tal como está-se a fazer. Porque movimentar um veículo à luz do dia, não estou a defender aqui tabus, mas movimentar um veículo com corpos, atravessar vias aqui, em direção à vala comum, com crianças acordadas ali, a jogar a bola, terem que parar de jogar para ceder passagem a um carro que está a transportar corpos à vala comum, essas crianças, que ensinamentos terão? Como é que crescem essas crianças que vêem uma viatura que os pais disseram que está a transportar corpos, a chegar, tal como disseram os moradores, não sei se é verdade, 2 vezes ali com corpos? O que é que isso vai significar para o crescimento desses meninos aqui? Esses meninos que hoje estão lá na vala comum, estão a impedir a realização do enterro. O que é que isto vai significar? Que crianças teremos amanhã? Essas crianças que
à luz do dia, vê viaturas transportando corpos para a vala comum, realizam enterros ali. Essas crianças, delas nós vamos pedir respeito. É dessas crianças que nós vamos pedir integridade. Vamos ignorar o contexto em que elas cresceram. O que é que as autoridades podem fazer para que situações desta não voltem a ocorrer? Não vale a pena agora só pegarmos pedras e atirar à comunidade. Dizer que essas pessoas, esses moradores de Luís Cabral. Não! Isto representa uma preocupação de uma comunidade. A realização dos enterros na vala comum à luz do dia. Num contexto em que os nossos corações estão ainda apertados, porque sabemos, não é segredo para ninguém, que há pessoas que morreram baleadas há alguns dias. Há pessoas que tiveram esta e aquela situação. Há famílias que, dia após dia, percorrem corredores das unidades sanitárias a tentar, e até das esquadras, a tentar localizar os seus. Como é que ficam essas famílias ao saber que há viaturas que acabam de sair seguindo direção da vala comum? Cada coisa tem o seu momento, tem a sua hora, e é preciso investir-se na sensibilização da população. Saúde pública, concordamos. Deixar as morgues cheias pode criar-nos problemas. Mas também há outro problema de saúde pública que se abre ali no bairro. Há um outro problema ético que se abre ali. As imagens de fundo são de crianças. Depois vamos nós adultos dizer que essas crianças não tiveram educação nenhuma, que essas crianças faltam-nos respeito. São pessoas que cresceram a ver isto tudo. Cresceram a ver isso. Como é que nós vamos exigir uma postura de um cidadão que teve acesso à educação, um cidadão que foi protegido de tudo aquilo que uma criança não pode ver, se nós adultos fazemos isto? O que é que nós esperamos? Amanhã essas crianças já terão 18, 19, 20 anos, são adultos. Cresceram a ver isto. Cresceram a repudiar os enterros na vala comum. Vala comum que dista a uma coisa de 10 metros de residências. O que é que isso vai significar? Há quem hoje fala de protestos, quando se fala de manifestações, um dos pontos mais críticos de manifestações populares é Luís Cabral. Será que alguém, algum sociólogo, algum psicólogo, alguém da autoridade já procurou saber por que as pessoas de lá, alguns jovens, até certo ponto, dizem algumas pessoas que não temem a morte? A polícia baleia, te dizem, pode balear, vamos morrer, você também vai morrer. Por que eles não temem a morte? Alguém já se colocou essa questão? Provavelmente chegará à conclusão de que são pessoas que dia após dia veem corpos a serem levados para ali. O significado que para elas a morte tem não é o mesmo para uma criança do bairro das Motas. Não vai ser o mesmo.